Bom dia, quem está falando aqui é Frei Gilvander Luiz Moreira, eu sou da Comissão Pastoral da Terra, no estado de Minas Gerais, e também do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, e hoje, dia 26 de julho de 2020, pleno domingo, estamos iniciando a terceira live do movimento interreligioso do Vale do Aço, em Minas Gerais. Movimento de luta pela democracia, pela justiça, pela paz e pela vida. Já fizemos outras 2 lives, porque algo de muito grave está acontecendo no nosso querido Brasil. O tema desse debate interreligioso que faremos hoje são 2 perguntas muito sérias. Primeira pergunta: fora Bolsonaro? Segunda pergunta: fora todo o desgoverno federal? O atual governo federal é criminoso e genocida? Para nos acompanhar e participar conosco nessa terceira live, nós temos a alegria de contar com a participação de vários irmãos e irmãs pertencentes a várias igrejas cristãs, inclusive de outras religiões. E para iniciar essa live hoje, dia 26 de julho de 2020, inicialmente queremos, de forma muito fraterna, expressar a nossa solidariedade com as quase 90 mil famílias brasileiras que já foram golpeadas diretamente nesta pandemia do novo coronavírus, porque o número de irmãos e irmãs nossos que tiveram a vida ceifada antes do tempo por essa pandemia já está se aproximando de 90 mil. E anteontem, dia 24 de julho de 2020, completou-se 35 anos do martírio do padre Ezequiel Ramin, que foi covardemente assassinado por jagunços a mando de fazendeiros em Cacoal, lá na Rondônia. E na noite de 24 para 25 de 1985, após o padre Ezequiel Ramin ser assassinado, o padre Cirineu Kuhn, que é um missionário da Congregação dos Verbitas, cineasta e compositor, compôs, enquanto meditava na capela, profundamente chocado e abalado pelo assassinato do tão jovem missionário italiano, o padre Ezequiel Ramin, ele compôs o Pai Nosso dos Mártires. Então, agora eu quero ter a alegria de compartilhar com vocês aqui, assim como uma expressão de solidariedade, um pouquinho do Pai Nosso dos Mártires, passando inicialmente a palavra ao nosso irmão Padre Cirineu Kuhn. Preste atenção. Aquela foto do Ezequiel caído no chão, todo perfurado de balas, aquilo me impactou muito. E aquele sentimento misturado com uma certa indignação, ou com muita indignação, é que me levou a compor o Pai Nosso dos Mártires. Sangue de mártires é semente de novos cristãos.
nós queremos, com o Pai Nosso dos Mártires, expressar aqui a nossa solidariedade às quase 90 mil famílias já golpeadas diretamente pela Covid. Ontem também, dia 25 de julho de 2020, completou-se 1 ano e 6 meses do crime e tragédia da mineradora Vale, em conluio com o Estado, crime que aconteceu em Brumadinho, que sepultou vivas 272 pessoas. Então, tanto as vítimas dessa mineração devastadora, quanto as vítimas dessa pandemia, quanto os indígenas, os quilombolas e todas as pessoas que estão sendo vítimas de violência institucionalizada, estruturada no nosso querido Brasil, nós consideramos todas essas pessoas como mártires. Por isso, cantamos muito emocionado esse Pai Nosso dos Mártires, porque, infelizmente, o nosso querido Brasil está transformado numa grande sexta-feira da paixão. E aí não dá mais para tolerar um desgoverno federal que demonstra cotidianamente estar com um projeto de morte, um projeto criminoso, um projeto genocida, com a intenção arquitetada para matar de muitas formas. Muita gente está denunciando Jair Bolsonaro e o desgoverno federal como genocida. Um verdadeiro genocídio está acontecendo no Brasil. Inclusive, o nosso irmão Frei Beto, no dia 16 de julho último, dia de Nossa Senhora do Carmo, escreveu carta aos amigos e amigas do exterior, denunciando que está em curso no Brasil um grande genocídio. Já são quase 90 mil pessoas mortas nessa pandemia da Covid-19. Chegaremos a 1,5 milhão de mortos? Pesquisas indicam que, se não interrompermos esse governo fascista, criminoso e genocida, infelizmente, o número de mortos nessa pandemia poderá ultrapassar a 1 milhão de mortos. Medidas de precaução e restrição adotadas em tantos outros países poderiam estar evitando tamanha mortandade. Na Guerra do Vietnã, em 20 anos de guerra, 58 mil soldados, os americanos, tiveram a vida sacrificada. E milhares de pessoas estão tendo a vida sacrificada no nosso Brasil. É preciso a gente denunciar que na primeira semana dessa pandemia, ainda em fevereiro, o desgoverno federal liberou para os banqueiros 1 trilhão e 200 bilhões de reais. E queria repassar para milhões de pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social a uma migalha de apenas 200 reais. Elevou-se para 600 reais por determinação do Congresso Nacional. E mesmo assim, milhões de pessoas que estão passando fome não estão tendo acesso a essa migalha de auxílio emergencial. Esse desgoverno mantém uma proposta de emenda constitucional, a PEC 95, que congelou por 20 anos os investimentos públicos em saúde pública e em educação. Já passou da hora de cancelar essa PEC da morte. Em plena pandemia, o desgoverno federal, Jair Bolsonaro, demitiu 2 ministros da saúde, que eram médicos, porque se recusaram a desrespeitar as orientações e recomendações da Organização Mundial da Saúde. Pior, colocou no Ministério da Saúde um general que levou para lá outros 37 militares, generais e coronéis. Pelo amor de Deus, militares, generais e coronéis comandando o Ministério da Saúde? Não dá, não. Obcecado pela morte, Jair Bolsonaro liberou o comércio de armas e de munições e está militarizando cada vez mais o Brasil, incentivando a população a se armar. Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Jesus nunca disse: armai-vos uns aos outros. Tem
um ministério que, na prática, é um antiministério. O Ministério do Meio Ambiente está sendo, na prática, um ministério devastador do meio ambiente, porque demitiu muitos diretores idôneos do IBAMA, proíbe fiscalizações de devastação da floresta amazônica, incentiva a invasão de terras indígenas e quilombolas, um desgoverno que colocou a mineração como atividade essencial. Mineração é essencial? Para quem? Os acionistas da grande mineradora assassina e criminosa Vale? Sim, mas está comprovado. O MAB, o MAN, Comissão Pastoral da Terra, o Ministério Público, está denunciando em todas as áreas que continuam, em plena pandemia agora, a atividade minerária devastadora está causando um número absurdo a mais de Covid-19. Segundo o nosso querido padre Júlio Lancelotti e segundo a Pastoral Nacional de Rua, nas ruas das grandes cidades brasileiras já estão quase 500 mil pessoas, irmãs e irmãos nossos em situação de rua. Um desgoverno federal que foi eleito com mentiras, com fake news, e que continua sendo sustentado por fake news, conforme demonstra a CPI das fake news no Congresso Nacional, conforme está demonstrando investigação do Supremo Tribunal Federal, chegando ao ponto de até o Facebook, Twitter, cancelar milhares de contas que estavam disseminando mentira. Está no Evangelho de João, quarto evangelho da Bíblia, dizendo que a mentira mata, oprime, a verdade é que liberta. Então não podemos tolerar mais um governo da mentira. Aliás, eu que tive a alegria e a responsabilidade de fazer um mestrado em interpretação bíblica, fico indignado porque estou vendo o nome do Deus verdadeiro sendo usado e abusado em vão, né? Textos bíblicos sendo deturpados, sendo torturados por falsos pastores, por falsos padres, por falsos líderes religiosos, inclusive por parlamentares, pastores que estão abusando de textos bíblicos para fazer os textos bíblicos falarem exatamente o contrário. Dizem abstratamente que é Deus acima de tudo, mas na prática é a morte acima de tudo, é o genocídio acima de tudo. Podemos tolerar isso. Não podemos tolerar mais esse governo que liberou mais de 600 tipos de agrotóxicos para os grandes empresários do agronegócio, que está causando no Brasil uma outra epidemia gravíssima. Mais de 700 mil pessoas, irmãos e irmãs nossas, estão contraindo câncer a cada ano. Até um dos generais do Bolsonaro, lá da Casa Civil, chegou a dizer que no Brasil, ultimamente, a cada ano, 250 mil pessoas estão morrendo a cada ano de câncer. Então, não pode continuar essa quimicização envenenando a comida do povo brasileiro. As razões da intencionalidade criminosa do governo Bolsonaro são evidentes. Deixar morrer os idosos para economizar recursos da Previdência Social. Deixar morrer os portadores de doenças pré-existentes para economizar recursos do SUS, o Sistema Nacional de Saúde. Deixar morrer os pobres para economizar recursos do Bolsa Família e de outros programas sociais destinados aos mais de 52 milhões de brasileiros que vivem na pobreza e aos 13 milhões e meio que se encontram na extrema pobreza. Temos 1001 motivos. O Brasil já expuseram à venda, endividaram a nação covardemente. Dão sim as ordens que o império inventa, aos pobres viram as costas friamente. É tempo de revirar, meu povo, vamos acordar. É tempo de revirar, meu povo, vamos acordar. Cravaram as unhas sobre a terra e sobre o pão, armaram cerco em volta do poder, mataram Chico, Maria, João, sangraram a rosa e o alvorecer, derramaram a incerteza em nossa voz, de nossa fé fizeram trampolim.